obscuro. Olá, me chamo Richard. Vou contar um relato que na verdade não é meu, e sim do bisavô de um amigo. E ele contava para nós quando era vivo. Isso tudo aconteceu pelos anos de 1915 a 1916, em uma pequena região na divisa com a Venezuela. O bisavô do meu amigo, que se chamava Josias, vivia nessa região. Ele trabalhava com plantação em uma fazenda, juntos com sua família, que vivia também nela. Um certo dia, duas crianças desapareceram da pequena região. Como era uma pequena cidade e todos eram conhecidos, foi aquele alvoroço. Naquele tempo, e acredito que até hoje não seja muito diferente, as divisas de Brasil e Venezuela eram tudo florestas e grandes matas, pequenas estradas. Naquela época não tinha policiamento na região e era muito longe a próxima cidade que tinha alguma autoridade. As pessoas se juntavam todos os dias para as buscas nas matas e nas florestas atrás das crianças, mas nada de encontrar elas. Todos os dias, homens saíam armados com facas e machados, mas nada encontravam. Até que as buscas pararam por um tempo e as crianças foram dadas como mortas. Depois de um tempo, um homem que costumava caçar pelas matas chegou na região muito machucado e assustado. Ele disse que estava caçando, até que encontrou um tipo de caverna e entrou nela. E viu muitos ossos de animais, e no meio dessas ossadas ele encontrou os restos mortais de duas crianças, provavelmente das crianças que desapareceram algumas semanas atrás. Ele, assustado do que acabara de ver, saiu correndo dali, até que começou a ouvir um barulho na mata, tipo de rosnado e junto uns gemidos. Ele correu, subiu em uma árvore e se escondeu nos galhos. Já era fim de tarde, já quase noite, e foi quando ele viu, saindo do meio da mata, uma criatura gigantesca. Parecia um grande macaco, peludo, mas com dentes enormes e grandes braços que tinham unhas enormes. Fedia muito. O monstro carregava uma cabra e a devorava ali mesmo. O rapaz, assustado, ficou em cima da árvore até a criatura voltar para a caverna. Nisso, ele desceu da árvore com muita pressa. Acabou caindo e se machucando um pouco, mas não se importava. Corria como um louco para sair logo dali. Se perdeu na mata, mas depois de algumas horas andando na madrugada, ele achou o caminho de volta e foi embora. Ele contou tudo para os moradores, que junto com o Josias saíram à caçada dessa criatura. Eles saíram à tarde, em torno de umas 2 horas. Andaram por cerca de umas 3 horas até que escutaram um barulho vindo perto do pequeno riacho que tinha por ali. Eles foram ver o que se tratava e viram uma criatura, mas não uma criatura grande, e sim uma menor, do tamanho de um homem. Ela comia alguma coisa e parecia que estava bebendo água também no riacho. Mas o homem que tinha visto a enorme criatura falou que não era a mesma, e sim outra parecida, só que menor. Os homens ficaram lá observando a criatura por um tempo, quando de repente ouviram outros barulhos se aproximando, e viram mais duas enormes criaturas vindo até aquela pequena fera que estava ali se alimentando na beira do riacho. Era tipo uma família de monstros. Eles sumiram entre a mata do outro lado do riacho. Os homens, vendo que agora não se tratava de uma criatura e sim de três, então bolaram um plano: achar a caverna, subir em árvores ou em pedras e se esconderem até aquelas criaturas voltarem, aí sim atacar elas. Eles acharam a caverna que o homem tinha falado, já quase escurecendo, e se esconderam em árvores ali perto. Foi quando, depois de um tempo, escutaram barulhos dentro da caverna. Eles, achando que as criaturas estavam lá dentro, entraram. Era muito escuro, então eles acenderam algumas tochas, e depois que eles entraram,
viram aquela criatura, a menor, comendo alguma coisa de costas para eles. Só que eles não viram as maiores. E foi aí que de repente uma das criaturas grandes apareceu e atacou eles. As criaturas eram muito fortes, despedaçavam os homens. O Josias saiu correndo, caindo naquela escuridão. Ele olhava para trás e via as feras destroçando seus amigos. Ele correu junto com outro homem que conseguiu fugir também. Eles escutavam os gritos dos homens sendo mortos por aquelas criaturas e junto os urros que elas davam. Eles se perderam naquela mata e andaram a madrugada toda e nada de encontrar o caminho de volta. No outro dia, cansados por andarem a noite toda e ainda em choque pelo ocorrido, descansaram perto de um pequeno lago. Ficaram lá por algumas horas. Foi quando escutaram barulhos e um rosnado e se esconderam rapidamente. Viram uma das criaturas, cheia de sangue, entrar no lago. Parecia que estava se lavando. Ela era imensa, fedia muito, tinha dentes enormes, mas não pareciam serem afiados. Os grandes braços quase tocavam o chão. Eles viram bem a fera, pois já era dia. Ela ficou lá por alguns minutos, então saiu do lago e deu um grande grito e se afastou. O Josias, junto com o outro homem, queriam de qualquer jeito achar o caminho de volta. Eles procuraram até que acharam uma estrada que dava na pequena cidade. Chegando lá, eles contaram que foram atacados por feras selvagens e que os outros homens morreram. E tinham certeza que essas criaturas que mataram as crianças. Os moradores da região, a maioria se mudou, e os que ficaram não entravam na mata por nada. Depois de um tempo, Josias se mudou de lá, mas não esqueceu o terror que passou, e sempre contava essa história com todos os detalhes aos familiares. Obrigado e desculpe pelos erros. Tá aí, galera, vamos aí a um segundo relato. Olá, este é um relato curto, mas que quando aconteceu nos deixou aterrorizado. Minha família certa vez comprou uma casa que era só atravessar a rua e já era o cemitério. A casa era de lateral, quase ao lado do cemitério, porém com uma rua dividindo o cemitério da casa. A casa era muito boa e espaçosa. Não conseguiríamos ter comprado logicamente se ela estivesse localizada em outro lugar, porque claro que valeria bem mais em qualquer outro local. Um dia, eu, minha irmã e minha mãe estávamos distraídos, olhando por uma das janelas laterais da casa, que dava justamente vista para o cemitério. E ficamos ali, conversando e observando um cortejo de várias pessoas. E ficamos então acompanhando aquele cortejo. As pessoas iam andando lentamente. Mas então, o que nos chamou a atenção foi que no início do cortejo não havia caixão nenhum. Então, não estava havendo enterro algum. Começamos a nos perguntar o que então fazia aquelas pessoas ali todas juntas em fileira. Pensamos rapidamente em várias hipóteses, inclusive em uma reunião para fazer algum tipo de magia no cemitério. De repente, minha mãe, mais atenta, observou horrorizada e apontou. E nós não entendíamos o que estava acontecendo. E ela disse: olhem para os pés deles. E nós olhamos, e foi de arrepiar, e quase de cair para trás. O cortejo todo de pessoas não encostava os pés no chão, e sim quase que flutuavam bem pertinho do chão, porém caminhando, mas sem encostarem no chão. Depois deste dia, minha mãe praticamente proibiu que abríssemos as janelas laterais que davam a vista para o cemitério. Tá aí, galera, 2 relatos aí sensacionais enviados ao canal,
Quem tiver relatos iguais a esses e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo aí na tela e também está na descrição do vídeo. Se gostaram, se inscrevam aí no canal, deixem aquele like e não esqueçam de ativar o sininho para quando sair vídeo novo vocês serem notificados. Me sigam também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links estão aí na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.